Diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Não são assim os ímpios. Não são assim o quê? Eles não desfrutam da mesma graça e favor do que a pessoa bem-aventurada. O ímpio, apesar de parecer que ele está alegre, está com o rosto cheio de sorriso, só parece. Ele não está desfrutando daquela satisfação pessoal, daquela bem-aventurança que a pessoa que teme a Deus e anda nos seus caminhos desfruta. Ou seja, não são assim os ímpios. A minha versão está escrito, mas são como a moinha que o vento espalha. Que é a mesma coisa, né? Nós vamos chegar lá. Agora eu quero explicar quem são os ímpios. Quem são os ímpios? Muitas pessoas pensam que o ímpio é aquela pessoa que não conhece a Deus, nunca ouviu falar de Jesus, é aquela pessoa que não sabe nem o que é Bíblia, aquele é o ímpio. Não. Ao contrário. O ímpio é o conhecedor. É o conhecedor que não pratica o que conhece. Você acredita nisso? Esse é o ímpio. Pastor, mas e aqueles que estão lá, que estão na vida errada, nunca ouviram falar de Deus, nem da Bíblia, não conhecem? Esses são os pecadores. Estes são os que precisam de conhecer a salvação. O ímpio é aquele que conheceu a verdade, conheceu a palavra, conheceu o Deus da verdade, mesmo assim ele insiste em andar no caminho errado. Esse é o ímpio. Meu Deus. E é por isso que eu digo, irmão, é mais grave ainda. É mais grave ainda. É por isso que eu digo que a igreja, muitas vezes, ela sofre escândalo não por conta dos verdadeiros, mas por conta dos ímpios. O pastor aprontou tal coisa, pronto, já explode. Olha, aquela fulana deu mau exemplo, mau testemunho. Olha, tá vendo? Para ser crente assim, eu também não quero ser. É tudo ímpio. Porque o bem-aventurado não faz esse tipo de coisa. O bem-aventurado, ele é sempre bem-aventurado. Por exemplo, a Bíblia vai chamar os homens que caíram de ímpios. Balaão, Coré, o Coré, agora sim, o Coré de Levítico 16, que se rebelou contra Moisés. Ímpios. Moisés disse: se apartem da tenda desses ímpios. Porque Deus ia executar um juízo ali de abrir o chão e engolir todo mundo. Né? Apartai-vos da tenda desses ímpios. Porque apesar de conhecerem a verdade, saberem o que é certo, estão agindo ao contrário. A palavra ímpio vem do hebraico rachá, que representa alguém que conhece a verdade, porém, sua perversidade, maldade e inclinação ao pecado o faz viver em oposição a Deus. Então, a pessoa muitas vezes está no nosso meio, congregando, sai da igreja, vai para o motel com o namorado. Olha. Sai da igreja, seu ímpio. Vai para o motel com a namorada. Sai da igreja, vai tomar suas caipirinhas, seus conhaques, suas biritinhas. Esse é o ímpio. Ele só está trazendo escândalo e ele está indo completamente em oposição àquilo que ele já sabe que não deveria estar fazendo, porque é a verdade. Aí a pessoa reclama: tantos anos na igreja, nada acontece para mim. Tanto tempo aqui, o outro eu vejo, tá vendo? Agora para mim, eu não sei por que para mim, mas vai ver a vida dele. Vai ver a vida dela. Eles não honram a Deus. A pessoa bem-aventurada é aquela que honra a Deus. Ele não vai fazer coisas que ele sabe que Deus não vai aprovar. E ele vai buscar coisas que Deus aprova. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: o cristão não deve só amar o que Deus ama, ele deve odiar o que Deus odeia. Entendeu? Verdade. Porque se você amar o que Deus odeia, você é ímpio. Se você amar o que Deus odeia, você é ímpio. E a Bíblia está dizendo que os ímpios não são assim. Ou seja, não são como a árvore plantada junto às águas que dão o seu fruto na estação própria e que tudo que fazem prosperam. Os ímpios não são bem-aventurados, porque
porque estão sempre andando segundo o conselho dos ímpios, estão sempre se detendo no caminho dos pecadores, estão sempre se assentando na roda dos escarnecedores, e Deus não tem prazer em ímpio. Deus não tem propósito e compromisso com o ímpio. Aí a Bíblia vai dizer que o ímpio, eles são como a palha, o seu está como moinha, né? Moinhas, a tradução aí, né? É isso mesmo. Isso. Moinho e palha é a mesma coisa. São como a palha que o vento espalha. Agora, olha a diferença. O bem-aventurado é comparado a uma árvore plantada junto às águas. Quando se fala em plantado, o que a gente se lembra? Raiz. Raiz. A pessoa bem-aventurada, ele tem raiz. Nada tira ele fácil do jeito dele crer, não. Nada demove ele da fé dele, não. Ele está enraizado. E ela está se alimentando, Está se alimentando da terra, água ali, ó. da água. Da água. Está bebendo a água da terra ali, ó. Tá? Então, esse é o bem-aventurado, ele tem raiz. O ímpio é palha. O que é palha? Secou. É um mato seco. É um mato seco. Já não está mais plantado. Já caiu. E por ser leve, qualquer vento o leva. É espalhado Ou pelo seja, um dia ele já estava na árvore e caiu, né? E secou. Um dia ele estava e caiu. É como uma folha seca mesmo. Secou e caiu. Tá? Agora, o que significa ser espalhado pelo vento? Meu amigo, olha, não queira saber o sofrimento que a vida tem para você. A vida vai te levar para lá e para cá. A vida vai te jogar para tudo quanto é lugar. E não adianta reclamar dizendo Deus não me ama, Deus não existe. Porque é o estilo de vida que você está escolhendo que está fazendo com que você seja como uma palha. Que tal você voltar a ser árvore plantada junto às águas? Que tal você voltar a ser enraizado na verdade? Muito bom. Entendeu? Então, são como a palha que o vento espalha. Ao contrário, né? Totalmente oposto à verdade da vida da pessoa bem-aventurada. Então, agora, você já parou para pensar, irmão Rafael, que a palha, além de ser jogada para lá e para cá pelo vento, ela tem um único destino, que é o fogo. Não existe um destino de alívio. O destino de quem é palha é fogo. É o fogo. E João Batista sabia desse princípio. Quero ler rapidamente aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 3. Deixa eu colocar aqui para o pessoal Mateus 3. Mateus 3, versículo 10. 10, 11 e 12, na verdade, né? Nós vamos ler os 3 aqui para pegar o contexto. Olha só. João Batista falando aqui, ó. Agora, pois, já está posto o machado à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Ele vai falar aqui depois no 11, e eu em verdade vos batizo em água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de levar nem as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas olha o 12 agora. Em sua mão, está falando de Jesus, em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha em fogo que nunca se apagará. Ou seja, aquele que foi frutífero é comparado ao trigo, porque o trigo traz consigo as suas sementes, que moídas nos dão a farinha de trigo. Amém? O trigo traz consigo as suas sementes, que moídas dão a farinha de trigo. Sim. E o que você faz com farinha de trigo? Você faz tudo. Faz tudo. Você faz macarrão, você faz pão, você faz bolo, tudo que provém da farinha. Agora a palha oferece o quê? Nada. Só combustível para o fogo. Então é muito triste quando a Bíblia diz aqui no Salmo 1, verso 4, não são assim os ímpios, são como a palha ou como a moinha que o vento espalha. É muito triste uma pessoa que deixa o caminho da verdade, deixa de ser árvore enraizada e frutífera para se tornar um ímpio. Ou seja, alguém que conhece a verdade, mas está andando fora da verdade, ou contrário à verdade. Os dias que a vida tem preparado para essa pessoa não são dias bons. E não adianta reclamar depois. E eu posso dizer para você, irmão Rafael, há 23 anos, como pastor, eu estou cansado de ver essa novela. Quando você percebe que as pessoas estão se desviando,
Como pastor, você tenta aconselhar, cercar com a palavra, mostrar, olha, não faça isso, vai acontecer isso, aquilo, tal, 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 tal. Não tem jeito. A pessoa não ouve o conselho e ela vai. Passa meses, às vezes passa anos. Daqui a pouco a pessoa volta toda arrebentada. Pastor, eu devia ter te ouvido. Você tinha razão. Aliás, se é uma frase que eu detesto, é essa. Você tinha razão. Eu detesto essa frase. Porque eu preferia que a pessoa tivesse ouvido e não passado por tudo que ela está passando. Mas ela não ouviu. Mas se alguém está nessa situação, volte para o Senhor e volte a ser árvore enraizada e plantada junto às águas. Amém? Amém. Muito bem. A Bíblia vai dizer aqui no verso 5, voltando para o Salmo 1, ainda falando dos ímpios, o seguinte: portanto, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por que que os ímpios não subsistirão no dia do juízo? Porque nenhum ímpio, irmão Rafael, nenhum ímpio suporta a chegada do dia do acerto de contas. Eu vou dizer uma coisa para quem está nos assistindo. A vida de pecados tem o seu preço. Ela te dá 5 minutos de prazer? Ela te dá vários 5 minutos de prazeres? Ela te dá. Mas o preço é alto. E nenhum ímpio está preparado para esse acerto de contas. Você sabe que no ano de 2016 eu perdi um tio muito querido. Ele era pastor. Inclusive, a igreja que ele deixou, a nossa igreja assumiu. Hoje é a nossa segunda igreja. Igreja Cristã Refidim, Sítio Morro Grande, em São Paulo. E ele teve um problema no fígado. Não aguentou esperar até a fila do transplante. E infelizmente veio a falecer. E é tão ruim você ver uma pessoa que você ama falecendo, partindo. É tão ruim você ver uma pessoa que trazia alegria, né? Enchia o ambiente de vida naquela agonia da morte, né? E a minha prima, não a filha dele, uma outra prima, estava com ele no momento que ele estava ali partindo. E ela perguntou para a enfermeira assim: nossa, parece que ele está sofrendo, parece que está faltando ar, ele está sofrendo, é isso mesmo? A enfermeira falou assim: sofrendo? Moça, olha a paz com que este homem está fazendo a passagem. Olha a paz. Quem dera se todo mundo partisse nessa paz que ele está partindo. Isso foi no Hospital das Clínicas. Ela falou assim: nós já tivemos paciente aqui que ficou 3 semanas gritando desesperado que não queria morrer. E estava morrendo. A pessoa se agarrava ao lençol da maca e gritava: eu não quero morrer, eu não quero ir para o inferno, eu não quero morrer. E a pessoa gritava e gritava 3 semanas, até que as suas forças foram se esvaindo, e a pessoa morreu, na marra, mas morreu. Seu tio, imagina, olha a paz que ele está indo. Ele está indo em paz porque você me falou que ele é uma pessoa que servia a Deus, então está explicado. Ele está indo em paz. Olha só. Olha só. Meu Deus. O ímpio, ele não suporta esse dia do acerto de contas. Por isso que diz aqui que os ímpios não subsistirão no juízo. Não tem como o ímpio suportar o juízo. Lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que os homens gritarão e dirão aos montes: cai sobre nós, porque não queremos enfrentar a ira do Cordeiro. Então, nenhum ímpio está preparado para o dia do juízo. Nenhum ímpio. Agora imagina as pessoas dizendo aos montes: cai sobre nós não queremos enfrentar a ira do Cordeiro. Então você imagina que essa pessoa não tem nenhuma paz e nenhuma segurança. Para o ímpio, a vinda de Cristo é um terror. Para o bem-aventurado, é uma esperança. Você sabe que uma vez eu estava pregando a palavra de Deus sobre a vinda de Jesus? E Deus foi me dando graça, eu fui aumentando aquela ênfase, quando de repente eu deu aquela impressão de que Jesus poderia voltar naquela noite. Uma pessoa no meio da igreja, que estava lotada, uma pessoa gritou: misericórdia, Jesus. Falei: misericórdia não, irmã. Misericórdia não. Jesus tem que vir. Não. Mas por quê? Porque a pessoa não tem essa paz.
Olha, Ela não tá tem vendo? essa paz, ela não tem essa esperança, né? Às vezes fala assim, eu não casei ainda, Jesus. Não casei ainda. Meu Tinha Deus. muito isso, né? Portanto, os ímpios não subsistirão no juízo. Agora, E interessante, pastor, queria fazer uma observação. Esse versículo, o verso 5, ele fala: pelo que os ímpios não subsistirão a juízo, nem os pecadores na congregação do justo.